De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E eu vou ser sincero com vocês. Eu fiquei chocado com a eliminação da Baronesa. Eu sempre pensei que ela, por já ter todo esse histórico aí de reality show, especialmente os realities da Record, ela iria ir mais longe. Pensei que ela ia ter aquela base de fãs mais forte, especialmente por causa, né, do filho dela, o MC Gui e tal. Mas não, ela foi a primeira eliminada. Eu fiquei chocado. O Guipa conseguiu subverter a regra de ouro dos reality shows, que é basicamente não se jogue na zona de risco, não se jogue na roça, não se jogue na berlinda. O cara conseguiu, se jogou na zona de risco e voltou. Sério, eu achei assim que foi uma reviravolta total aí nesse jogo. E obviamente eles todos lá dentro ficaram confusos, né? Imagina a baronesa ter sido eliminada desse jeito, né? Qualquer um ficaria confuso no meio disso, mas eles ficaram muito mais do que confusos, né? Dá pra entender isso tudo, né? Ontem a baronesa meio que já tava prevendo que ela ia ser eliminada, então ela saiu da prova ontem chorando e tal. A gente vai comentar isso aí também. Nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, tá acontecendo, tá rolando ali a prova dos donos. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que as coisas estão rolando. Olha só. Na prova dos donos, eles tinham que achar aí umas pirâmides e tal pra começar a montagem lá de uma bancada e tal. Tipo, eles escolhiam essa pirâmide aí que vocês estão vendo na tela. Tinham que escolher essa cor, depois eles iam colocar lá na bancada deles. E aí, a partir daí, eles iam disputar o prêmio. Depois, daqui a pouco, a gente revela o resultado para vocês, porque afinal, o negócio ainda tá acontecendo. Vamos lá comentar as coisas que aconteceram mesmo durante a prova. As coisas que aconteceram durante ali a madrugada, essas últimas 24 horas. Olha só. A baronesa chorou depois da prova que ela perdeu pro Rambo. A baronesa simplesmente achou que ela ia se dar bem, ela achou ali que isso seria algo fácil para ela e ela descobriu que não foi, né? Ela se emocionou demais porque ela perdeu a prova da virada e ainda assim ela já estava com medo de ser eliminada ali, ela já estava meio que prevendo isso. Então ela depois meio que falou assim, olha, eu me coloquei no lugar de vocês para justamente evitar de vocês caírem na zona de risco. Eu me arrisquei para salvar vocês e no final eu acabei me dando mal com isso. Ela basicamente falou isso e disse que ela fez o que o coração dela mandou. Que não era o desejo dela, obviamente, cair na zona de risco, mas ela acabou caindo porque ela precisava de uma decisão que ela não conseguia. O Rambo simplesmente não quis concordar com ela. Então foi exatamente por isso que ela acabou caindo na zona de risco para proteger os aliados dela e no final, o que foi que aconteceu? Ela própria foi eliminada, né? Ela própria. E é o que eu falo pra vocês, nunca brinquem com essas coisas. Quem entra em reality show não pode brincar com isso, não pode brincar com o sentimento do público, tá? Porque quem brinca com o sentimento do público acaba se dando muito mal. Quem brinca com o sentimento do público acaba sim se dando muito, mas muito mal. Eu pensei que o Guipa fosse se dar mal porque ele fez isso, mas não. O grande problema tinha sido mesmo a baronesa. Daqui a pouco a gente chega lá. E aí, depois disso tudo, ela foi consolada lá pelos aliados dela, ficou chorando ali, porque ela já imaginava que ela seria eliminada e tal. Então, ela já estava ali completamente chocada. E aí, teve um momento que o Fernando e o Breno foram conversar. E aí, eles tentaram se acertar. Pelo menos até onde eu vi, tá? Eles se acertaram. Não tá mais aquele clima pesado entre eles e tal. E aí, eles começaram a falar do Rambo. E aí o Fernando disse que ele gosta muito do Rambo e que ele acha que o Rambo é uma pessoa de verdade, é uma pessoa que não tá escondendo os sentimentos dela, é um bom jogador, é um cara que tá ali se entregando mesmo pra esse jogo. Aí o Breno disse que ele já tinha percebido que o Rambo também gosta muito do Fernando, que o Rambo sempre estava falando bem dele e tal.
Então que ele já tinha percebido essa proximidade aí dos dois. E aí depois o Breno também fez alguns elogios ali pro menino, fez alguns elogios pro Rambo, percebendo que ele também é um bom jogador, que o cara tá lá fazendo as coisas como devem ser feitas e tal. E que ele apoiou o Rambo nos momentos em que ele precisou e tal. E aí depois ele também se acertou com o Breno e disse que ele não queria chamá-lo de egocêntrico naquela dinâmica lá de domingo, que ele simplesmente só queria expressar alguma coisa que nem ele entendia o porquê que ele não gostava do Breno e tal. E aí depois, logo no começo dessa conversa, tá? Porque se vocês perceberam, tá um pouquinho desconexo aqui as informações. E aí eu vou dizer pra vocês o seguinte, isso acontece porque o R7 nunca coloca as coisas em ordem. Então às vezes a gente precisa juntar as coisas pra elas fazerem sentido. O que importa nessa conversa aí do Breno com o Fernando é justamente o fato deles terem se acertado, pelo menos por hora. Tanto que o Breno falou assim: nós dois temos a mesma profissão, nós dois estamos no mesmo mercado, então a gente precisa basicamente se proteger. A gente precisa cuidar da gente mesmo. Então ele já sabe que não dá pra ficar brigando. E aí ele disse ali que com certeza ele entende, ele consegue perceber o Fernando, ele consegue perceber que o Fernando é um cara legal também, que apesar dos pesares, eles também têm alguma coisa boa, eles também têm alguma coisa ali que vai além dessa questão do jogo. Não sei se eles vão ser amigos, tá? Eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que aquela perseguição toda entre eles não vai mais acontecer. Eu acho que agora eles vão diminuir muito o ritmo e um não vai ser o rival do outro. Mas o Breno e o Fernando pelo menos se acertaram, né? Pelo menos aí alguém se acertou dentro desse jogo. E aí depois a dona Geni estava conversando com a baronesa e disse assim pra ela que ela acha, que ela tem o respeito pela baronesa. Que a baronesa é uma pessoa que se impôs no jogo, que a baronesa é uma pessoa que de certa forma tá lá tentando, é uma pessoa que de certa forma tem o seu público e tal. E aí ela disse que ela não achava que a baronesa fosse ser eliminada. Ela não achava que a baronesa teria a chance de ser eliminada, porque ela percebia que a baronesa era carismática, que a baronesa tinha o público dela, que a baronesa tinha uma certa vantagem com relação aos outros. Então ela até falou: eu gosto de você. Aí a baronesa depois respondeu: eu também gosto de você, você pode entender, não é aquela coisa forçada de reality show não e tal. E aí as duas se acertaram ali também. E aí a dona Geni até falou: você pode ter certeza, você tem o meu respeito. Então as duas se acertaram. E aí depois disso aí, a baronesa foi conversar ali com os aliados dela, com o Vinigran, com o Haddad, com o restante ali daquele grupão dela, e ela disse assim que ela percebeu que o Rambo é um jogador mesmo, ela percebeu que o Rambo joga e joga muito bem, e que ele tentou manipulá-la. Ela falou pro Vinigran, pra Kátia, pro Haddad, pra Lisiane, e aí elas estavam falando sobre essas estratégias de jogo que eles perceberam ali. E aí o Vinigran lembrou que o Rambo disse que não entendia muito do jogo. E aí a baronesa disse que isso não era verdade, isso não correspondia à verdade, que ele estava tentando manipulá-la, que quando ele disse que não entendia de jogo, que ele estava fazendo isso de uma certa forma, para as pessoas olharem para ele de uma certa forma, de outra maneira. E aí ele realmente não estava assim tão à vontade nesse papel de dono e tal. Ela passou a semana toda falando isso, inclusive. Mas no fim, vocês querem ter a certeza? O Rambo tava só manipulando mesmo. E o cara percebeu que ele era muito fácil de manipular. Ele percebeu que era muito fácil fazer a baronesa cair no jogo dela. E aí o Vinigran comentou que ele considera o Caio e o Bruno como duas cabeças pensantes ali naquele grupo ao redor do Rambo. Ou seja, eles não consideraram o Rambo como alguém inteligente, mas consideraram o Rambo e o Bruno e o Caio, aliás, como pessoas que pensam ali, que passam as estratégias pro Bruno, que passam as estratégias
pro Caio. Então eles agem de acordo com todo esse pensamento. Se eles descobrissem que a verdade não é bem assim, eu acho que eles não pensariam desse jeito, né? Mas enfim, vamos ter que acompanhar aí para ver como é que eles vão perceber isso depois da eliminação da Baronesa. E aí depois a Baronesa estava conversando com o Breno lá na academia e disse assim que durante esse jogo as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira completamente diferente daquilo que eles estavam pensando que seria. Na prática, o que foi que ela quis dizer? Ela quis dizer que sim, ó, a gente entrou aqui pensando que o jogo ia para determinado caminho. Quando a gente sai daqui, a gente percebe que o jogo vai para outro caminho, que o jogo vai indo para outra direção. E aí ela disse logo que a postura dela no reality é essa, que lá dentro eles precisam recalcular a rota o tempo todo momento, porque senão eles podem acabar se dando mal. O que é verdade, tá? Nesse tipo de jogo você precisa sempre recalcular a rota. Nesse tipo de jogo é impossível você não recalcular a rota. E aí o Breno até concordou com ela e disse assim que isso é um posicionamento forte e que é assim que esse jogo é para ser votado. Por causa desse posicionamento todo, é assim que eles devem agir. E que essa é a postura de jogador que se espera deles, né? E aí, depois dessa conversa que ela teve com ele lá na academia, tava lá o Breno, a Lisiane, o Vini Gran e acho que é o Idel que tava lá, e eles estavam conversando ali sobre a postura do Caio com a dona Geni. Segundo o que o Breno falou, ele percebeu que a dona Geni deixou de ser uma prioridade para o Caio. E que o Caio meio que já trocou de grupo e não tá ligando mais para ela. A Lisiane, inclusive, chegou a falar que isso era um sinal de falsidade da parte do Caio. E aí a Lisiane disse assim que ele não a defendeu no momento da briga, que o Caio não foi lá defender, mas que durante a vila, quando ele precisou da dona Geni, ela simplesmente servia e que agora ela não tá servindo para nada. Que na vila eles eram super próximos e aí as coisas eram bem complicadas, né? Hoje, assim, o que eu vejo? Ela disse assim, olha, lá na vila era uma lambeção em cima dela, ele grudava nela, hoje não é mais uma prioridade dele, disse o Vini Gran. E aí o Breno depois disse assim que ele estava preocupado sim com essa zona de risco, que ele estava preocupado aí da Baronesa sair, que ele estava preocupado de ter essa surpresa que, digamos, né, é um pouquinho desagradável. E aí nessa conversa que eles estavam tendo, a Lisiane afirmou que na zona de risco essa semana, a Baronesa era uma figurante, que a Baronesa não era o foco principal dessa zona de risco, então que era impossível ela sair em meio à rivalidade entre o Bruno e o Guipa, porque os dois já vinham desenvolvendo isso desde a mansão. Só que as coisas não foram desse jeito, né? As coisas não andaram desse jeito. E aí o Vini Gran disse que caso a Baronesa fosse eliminada, ela seria eliminada porque o público quer ver mais briga entre o Guipa e o Bruno. E que se for isso mesmo, eles também vão ficar sem entender o que estava acontecendo no jogo. E aí, hoje de manhã, né, tava lá a dona Geni, que acordou cedo. E aí depois o Céu também acordou cedo. E aí eles foram lá, conversaram. E a dona Geni disse que ela estava torcendo para Baronesa e para o Bruno voltarem da zona de risco. Porque na visão dela, os dois são pessoas boas. Mas ela disse que não gostou da atitude do Guipa em pedir para ir para a zona de risco. Segundo ela, porque o público atende o pedido quando uma pessoa se joga assim, quando uma pessoa se joga no meio disso. Então ela ficou realmente ali chateada, ela ficou chateada com a atitude dele de se jogar na zona de risco. Aí ela falou, olha, sempre foi meu sonho estar num reality show, sempre foi meu sonho estar aqui dentro, então eu jamais faria a mesma coisa, eu jamais faria isso, eu jamais iria me colocar numa zona de risco
para correr o risco de ser eliminada assim, de graça. E aí, ela disse que por causa de tudo isso, ela não tiraria os outros dois. Se ela tivesse assistindo, qual era o voto dela para eliminar? Seria justamente, o Guipa. Ela ia de fato votar no Guipa, mas no fundo, eu acho que nem ela acreditava que a baronesa fosse ficar, né? E aí, lá na academia, o Guipa foi conversar com o Céu, né? O Céu ali tava dizendo pro Guipa que ele tava se sentindo muito pressionado na hora de fazer o jogo. Ele tava muito pressionado na hora de assistir, de ter que se posicionar e tal. E aí o Guipa falou assim pra ele, olha, cara, você é a estrela principal, você não precisa ter dificuldade pra falar, e você não precisa fazer personagem, você não precisa fazer nada. Até porque você é a estrela disso aqui. Então, você acaba colocando um peso muito excessivo no fato de você estar na televisão. E aí, cada momento, assim, cada coisa que você faz aqui dentro tem uma linguagem. E que se você for mais direto e reto, para não perder o foco e evitar o nervosismo, você vai se dar bem. Ele aconselhou, aí o Céu disse assim que para ele a maior dificuldade era justamente essa. Dele conseguir se concentrar, dele conseguir se focar, dele conseguir fazer as coisas funcionarem do jeito que era para fazer. E aí o Guipa foi lá depois que o Céu saiu da conversa, o Haddad apareceu e aí eles foram conversar sobre o que eles tinham acabado de falar pro menino. E aí ele disse assim que ele percebeu, ele falou isso pro Céu também, que ele foi o único a ficar sozinho depois da formação de risco, da zona de risco na terça-feira. E que isso sim não foi legal, que ele acabou se dando mal por causa disso. Ele acabou se dando mal por não ter desenvolvido maiores amizades com as pessoas e que isso sim poderia ser um grande problema para ele. E aí ele disse que ele percebeu que depois da formação da zona de risco, ele não era a prioridade de mais ninguém ali e que ninguém pediu um voto para ele, que ninguém pediu inclusive para se proteger com o voto dele. Basicamente ele disse que estava se sentindo rejeitado, né? E aí, depois que ele falou isso aí, ele elogiou o Haddad, disse que o Haddad era um cara que tinha autocontrole e que era a inspiração dele para esse jogo da grande conquista, né? Querendo ou não, né, gente, vamos ser sinceros, o Haddad já é macaco velho de reality show. Não é a primeira vez que a gente vê ele num reality show desses, né? E aí o Guipa elogiou o Haddad e falou que você tem um autocontrole, você se controla muito bem nesse jogo, você tem um comportamento aí muito forte, você acaba se dando bem nessas coisas. E aí o Guipa falou que ele precisa ter o autocontrole muito grande. Gente, é sono, eu tô gravando isso aqui de madrugada, né? Então dá sono mesmo. Clima seco também. E aí o Guipa falou que ele precisa ter um autocontrole muito grande para lidar com as situações adversas a esse jogo. Que isso é inerente, tá? Você tá participando de um reality show, é inerente que a sua participação ali vai estar envolta de situações, de fofocas, de problemas e que você precisa ter um autocontrole, senão você vai surtar. Ninguém consegue passar adiante num reality show desses sem surtar. É impossível se você não tiver autocontrole. Era disso que eles estavam falando. A gente precisa ter autocontrole. No fundo, o Guipa não consegue ter esse autocontrole ainda, apesar dele ter um pouquinho mais de experiência de vida. Inclusive foi o que ele falou pro Céu. Ele disse, eu tenho mais experiência de vida que você, então às vezes as coisas para mim parecem ser fáceis, mas no fundo não é tão fácil assim. Eu queria não ter tanta experiência de vida aí com vocês, né? Aí ele disse que estava também observando o jogo da Mari, percebeu que a Mari está muito mais centrada desde que ela entrou na mansão e que ela não perdeu a personalidade dela e que ela não perdeu a essência dela de ser desse jeito e tal. Então que ela estava realmente no caminho certo, que ela estava muito focada e ele não estava conseguindo focar.
Depois, né, dele ter pedido para ir para a zona de risco, basicamente, eu acho que agora ele vai ficar mais focado nas coisas, né? Eu acho, não posso dar certeza. Eu acho que agora ele vai ficar mais focado. E aí, depois dessa conversa com o Haddad, aí o Haddad também tava dando dicas de jogo, dizendo que para ele, às vezes o jogo é mais complicado, mas que o jogo dele é justamente esse, observar essas coisas, observar como isso está sendo desenvolvido e tal, porque assim ele consegue ver para onde a coisa tá indo e consegue se adequar para esse momento. Foi isso aí que ele falou. E aí depois, em outro momento da tarde, a MC Mari foi conversar com o Bruno. E aí ela tava chorando, tá? Ela tava triste. Ela disse assim que para ela seria muito difícil que o Bruno saísse. Ela disse que sonhou que o Bruno ia voltar. Ela disse que também sonhou que a Baronesa voltaria. E que o que ela mais gostaria era justamente isso. Que o sorriso dele não seja um sorriso de eliminado. E que a amizade dos dois continue fora do programa. Que eles se conheceram ali, se conectaram e que espera exatamente a mesma coisa. E aí o Bruno disse que ele gostou muito das palavras de conforto da MC Mari. E que ele explicou que sim, eu tô na zona de risco. É óbvio que eu vou sentir medo de ser eliminado. É óbvio que eu vou sentir medo das coisas. É óbvio que eu vou sentir que as coisas não estão legais pra mim. E aí o Bruno diz que as frases que o Guipa disse sobre ele doem muito. E que é por isso que ele tem essa rivalidade com o Guipa. E que a rivalidade dos dois, que começou lá na vila, teve a ver exatamente com isso. E aí ele disse que ele sabe que o clima dos dois não é o melhor, ele sabe que o clima entre os dois é um dos piores. E aí a MC Mari falou que ela estava muito preocupada com a saúde do Guipa, porque já percebeu que o Guipa ele perde o controle com uma certa facilidade também, que ele tá numa crise de ansiedade muito forte por causa do TDAH, então tipo, para ela é mais difícil ainda ver o Guipa, apesar deles não estarem tão próximos hoje. Ela disse que eles já foram próximos nesse jogo e que ela acredita que algumas decisões que ele tomou foram decisões de maneira involuntária, de maneira sem pensar, no ímpeto mesmo. E aí o Bruno falou assim que ele tem dificuldade de acreditar que o Guipa age assim nesse modo aleatório e que ficou muito magoado quando o Guipa disse que ele estava enganando o Brasil. E no fundo, eu acho assim que o Guipa, naquele momento que ele acusou o Bruno, ele só queria uma forma de causar. E eu acho que foi exatamente isso que ele conseguiu. O grande problema eu acho que ele acabou construindo uma inimizade sem precisar, né? Acabou passando por uma inimizade sem realmente precisar que isso acontecesse. E aí depois rolou o outro momento ali do Vini Gran conversando com o Rambo. E eles estavam falando do Guipa, né? Gente, é sono, desculpa, é sono. A gente tá gravando de madrugada isso aqui para justamente vocês estarem sempre informados, bem informados sobre o que tá acontecendo na Grande Conquista. Eu vou já falar de como é que foi a eliminação da Baronesa, tá? Já eu vou falar sobre isso. E aí depois ele disse assim que o Rambo falou que ele botou o Guipa ali. Não foi só porque o Guipa pediu, não. Não foi só porque o Guipa passou o dia todo da quarta-feira implorando para ir para a zona de risco. Que ele colocou o Guipa na zona de risco porque para ele era uma opção muito mais viável. Porque o Guipa meio que representa uma ameaça para ele. Porque os dois teriam aí, na concepção dele, públicos relativamente semelhantes, né? O Rambo é humorista, o Guipa é jornalista. Mas ambos trabalham com essas coisas de rádio, ambos trabalham com isso. E que isso sim poderia ser um grande problema, né? E aí depois eles conversaram ali dos últimos acontecimentos que aconteceram lá dentro da mansão. E aí o Rambo confirmou que ele só indicou o Guipa por respeito à essência dele.
e que ele realmente queria, o Guipa queria ser votado, o Guipa queria ir para a zona de risco, e que foi por isso que ele também quis colocar. Não foi só o grande motivo, teve outros por trás, mas foi o que fez ele assim não ter dúvidas do porquê que ele estava colocando o Guipa direto na zona de risco, tá? Foi só isso aí. Gente, a gente já tem o resultado aqui. Deixa eu mostrar para vocês que a gente já tem o resultado da prova lá dos donos. Quem venceu a prova dos donos foi o Haddad, tá? Era uma prova que depois que eles tinham que pegar as pirâmides que vocês estão vendo aí em cima dos negocinhos, eles tinham que pesar. Quem tivesse o maior peso nessas pirâmides ganharia a posição de dono da semana, tá? Era só isso aí que aconteceu. E aí agora o Haddad vai puxar mais uma pessoa para ser dono com ele. E aí a gente já vai falar disso, tá? Eu tô acompanhando aqui com vocês como é que vai ser. O Haddad se tornou dono e agora ele vai puxar mais uma pessoa para ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Haddad se tornando o dono lá da mansão. Haddad agora é o dono da mansão e precisa escolher mais uma pessoa para ser dono junto com ele, tá? E aí eu vou acompanhar aqui com vocês, só não posso ficar mostrando a imagem da Record, tá? Porque senão pode dar problema. Ele vai chamar uma pessoa para ser dono com ele. Vamos ver quem ele vai chamar. Eu tô acompanhando aqui junto com vocês, tô acompanhando tudo isso. A Raquel tá informando para ele que estar na zona, ser o dono da mansão tem as regalias, mas tem as consequências. E aí, quem foi que ele puxou para ser o dono junto com ele? O Caio. Vou mostrar aí para vocês. Ele puxou o Caio. Os dois não são amigos, tá? Os dois não estão ali de amizades, mas ele colocou o Caio ali exatamente porque é uma estratégia. Qual é a estratégia? Botar o Caio direto na zona de risco, porque assim fica muito mais fácil, inclusive, né? Vou botar o Caio ali na zona de risco, vou botar o Caio ali para facilitar as coisas, então tá bom. Vai o Caio mesmo para a zona de risco, vai o Caio porque o cara é mais fácil de ser votado ali. E o Haddad está explicando exatamente isso, é muito mais fácil votar nele, muito mais fácil pro cara aí, eles não são mesmo de amizade e tal. E vocês sabem, as provas dos donos na Grande Conquista, elas são de sorte. Exatamente para não acontecer esse negócio aí de, corpo mole. Não quero ser dono porque ser dono implica ir direto para a zona de risco. Foi por essa razão que o Carelli colocou essa regra aí. Então achei interessante a escolha do Haddad, sim. Eu acho que essa escolha do Haddad tem tudo para render, tá? Eu acho que essa escolha do Haddad pode, sim, ou salvá-lo ou colocá-lo direto na mansão. Pode ser que isso venha a acontecer, tá? No final a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, como vocês já sabem quem é o novo dono da mansão, vamos voltar aqui para o nosso relato, né? E aí o Rambo, o Vinigran ali, disse... O Rambo, aliás, meio que deu uma puxada de saco no Vinigran. O Rambo disse que o Vinigran faz parte de um seleto grupo de conquisteiros, de que ele será fiel até onde ele puder, até onde ele conseguir juntar a conveniência de jogo dele e juntar essa conveniência de jogo dele com outra coisa, com as conveniências das demais pessoas, ele vai proteger o Vinigran, ele vai ser fiel ao Vinigran. Mas vai chegar um momento que eles sabem, quando se aproximar da final, que isso não vai ser mais possível, né? E aí o Vinigran falou pro Rambo que ele percebeu que o Rambo tem posicionamentos aí. Aí o Rambo também falou assim que às vezes e tal... ele não se posiciona tanto. E aí, só que o Vinigran, presta atenção, o Vinigran quis puxar saco do Rambo, mas errou o nome do personagem. Ele chamou o Rambo de Hulk. Isso foi hoje à tarde, tá? Isso aí vocês não viram. Isto não vai passar na Record. Isso foi hoje à tarde. Se passar, vocês só vão ver isso amanhã. É assim que vocês vão ver. Vocês não vão ver isso agora. Vocês vão ver só amanhã. E aí o Hulk, ele chamou o Rambo de Hulk, depois pediu desculpas e tal, e defendeu o Rambo das críticas, disse que o Rambo não era aquele cara
que todo mundo tava apontando ali dentro, que não era aquele cara que não sabia fazer nada, não, que o Rambo sim sabia fazer as coisas, né? Exatamente isso aí. E aí, depois dessa conversa deles, a Anaí foi conversar com o Céu e disse assim: olha, se você for o dono da mansão hoje à noite, você pode me chamar para ser dona junto com você. E aí o Céu falou assim para ela que ele estava pensando numa outra alternativa. Para ele seria muito mais fácil ele ganhar, ser o dono, e a partir daí o que ele ia fazer? Ele ia puxar o Haddad. Segundo ele, era uma jogada bem ousada. E aí a Anaí entendeu, você ia puxar ele justamente para que ele caísse na zona de risco, né? Aí ele meio que confirmou que era por isso mesmo. Tô colocando ele justamente para ele se dar mal. E aí depois ele falou que ele não consegue se aproximar, não consegue conversar com a Haddad, não consegue se dar bem com a Haddad. E aí depois a Anaí falou: eu fiz de tudo aí para vocês se darem bem, fiz de tudo aí para vocês se acertarem, mas no final não deu certo. Então não adianta, né, a gente tentar, não adianta a gente correr atrás. E aí ela meio que ficou desapontada, porque o Céu disse que puxaria o Haddad para ser o dono lá se ele vencesse a prova, né? Só que o Haddad, que venceu a prova de hoje, não, obviamente, ia fazer a mesma coisa. Eu pensei que ele fosse ser mais esperto também, tá? O Caio, apesar de tudo, o Caio ele consegue transitar pelos grupos ali. Agora, o Céu, ele ficaria mais isolado. Eu, se fosse o Haddad, teria puxado o Céu para ir comigo para ser o dono e não o Caio. O Caio tem um pouquinho mais de força que o Céu. Seria engraçado, seria interessante. Mas o Haddad achou que a estratégia dele combinava mais em colocar o Caio para ser dono junto com ele, né? E aí depois disso aí, dessa conversa, teve o Haddad conversando ali com o pessoal ali, com o Fernando, com a Lisiane e com a MC Mari, e disse assim que ele percebeu que a Anaí tá procurando, de uma certa forma, um embate ali, que a Anaí e ele estão nesse limbo, e ela tá procurando um embate aí porque ela precisa, de uma certa forma, aparecer nesse jogo. Então, ela tá procurando isso. Aí o Haddad disse que a Anne se arrependeu de ter entrado em atrito com ele e que tentou se resolver com ele, mas no fundo não conseguiu se resolver com ele. Os dois estão se estranhando até agora. E aí ele falou que ele acha algumas atitudes da Anaí muito incoerentes. Ele falou que ele não gosta do jeito dela, que ele percebe que ela tá julgando ele o tempo todo. Ele já tinha falado isso desde o momento que ele entrou na mansão na semana passada, mas continua reforçando isso agora. Ele não gosta da Anaí, ele não gosta do jeito dela. Basicamente foi só isso. E aí depois dessa conversa aí, eles foram se preparar lá pro programa ao vivo, foram se preparar para esse momento ali e tal. E na hora do programa ao vivo, eu vou ter que resumir para vocês, porque grande parte dos VTs que eles passaram foram de coisas que eu já tinha comentado com vocês aqui. A Raquel já entrou ali para falar direto com eles e disse para eles ali pedirem os votos deles. Antes, obviamente, ela entrou ali para cumprimentar todo mundo, depois saiu, depois voltou de novo, por isso que eu tô cortando para a parte em que ela já chamou eles ali para pedirem votos. Aí a baronesa, aliás, antes de pedir esses votos, ela perguntou assim para a baronesa o porquê que ela tava ali na zona de risco e tal, por causa disso. Aí a baronesa respondeu que ela não conseguiu viver tudo o que ela tinha que viver na mansão e que ela se colocou na zona de risco porque ela era muito corajosa e ousada para defender os seus e pagar o preço das coisas que estavam acontecendo ali, mas que ela queria continuar muito no jogo porque ela estava de coração, com a mente dela e a alma dela dentro desse jogo. Teve uma cena lá também, gente, que não tem como eu não mostrar pra vocês, tá? Que foi a cena da baronesa. Hoje eles tiveram uma treta lá por causa de ovos, porque a dona Geni queria fazer um bolo, e aí os ovos já tinham acabado, ela teve que esperar a reposição. E aí a baronesa pegou um pedaço do bolo antes das pessoas comerem o bolo dela. E aí ela pegou esse bolo, guardou dentro da gaveta ali do aparador e tal.
pra ninguém pegar os ovos e o bolo dela. No fundo, no final, assim, no fim das contas, se ela soubesse que ela seria eliminada, ela nem teria feito isso. Mas ela fez, né? E aí depois, o Bruno, ele disse assim, que ele só tá ali na mansão porque foi o público que colocou ele lá. Então, ele queria que se o público visse verdade nele, deixasse ele continuar no programa. E aí o Guipa disse assim que o Brasil lhe deu uma oportunidade para ficar e que ele sabe dos defeitos que ele tem, ele sabe dos erros que ele cometeu e que ele sim se arrepende dos seus erros, que ele sim se arrepende das atitudes que ele tomou e que ele queria ficar mais tempo na casa para ter tempo de corrigir esses problemas. E aí, em outro momento ali, a Raquel fez umas perguntas para eles assim. Ela começou com a baronesa. E aí ela perguntou se a baronesa se preocupava mais em defender os aliados dela e se isso foi determinante para ela se jogar na zona de risco ali. A baronesa respondeu que ela se arrepende sim dessa estratégia, que foi uma péssima estratégia. Ela poderia ter batido o pé, poderia ter aceitado a sugestão do Rambo e colocar o Guipa na zona de risco, mas ela preferiu pagar o preço e preferiu ela mesma cair na zona de risco, e que tudo mudou quando ela percebeu que o Guipa acabou atacando a Kátia, quando ela tentou justamente defendê-lo, porque ele não era uma opção de voto para ela, mas era uma opção de voto para o Rambo. Aí ela disse que é preciso ter muita coragem para fazer o que ela fez. Precisa ter aquela coragem muito grande para assumir o risco de cair na zona de risco e se dar mal com isso, né? E aí depois o Bruno, ele respondeu assim, depois a Raquel perguntou para ele assim, olha, teve um momento aí que o grupo queria te jogar na zona de risco, se ele estava ciente disso, que tinha esse movimento aí de um grupão querendo colocar ele lá. E aí ele falou que não, que ele não estava ciente, que ele nem sabe de um grupão ainda, mas que ele sabe que tem um pouco disso lá dentro também, que tem pessoas que se afastaram dele nesse jogo e que ele foi para a zona de risco por causa desses afastamentos. Aí a Raquel quis saber se ele se arrepende de algo. Ele respondeu então que ele se arrepende de ter dito o conteúdo da conversa dele com a Kátia e que ele não deveria ter falado esse conteúdo porque foi isso que levou ao desentendimento entre ele, o Guipa e a Kátia. E aí depois pro Guipa, a Raquel quis saber por que ele não se intimida ali, mesmo diante do que falam dele. Aí o Guipa disse que para ele não se intimida porque ele não tem medo das coisas e que às vezes os colegas acabam se embananando com as palavras que ele igualmente está falando a verdade no meio dessa história aí que está envolvendo a Kátia, que estava envolvendo o próprio Bruno. E aí ele disse assim que ele ia fazer o jogo que ele achasse conveniente, que era assim que funcionava para ele. Aí então a baronesa se meteu no meio ali, ela falou assim, olha, você tá mentindo aqui, você não tá falando a verdade, você tá mentindo e tal, não é bem isso. E aí, depois disso, a Kátia entrou no meio da conversa ali. Aí a Kátia disse que o Bruno procurou ela e disse que não achou certo o Bruno ter apontado o Guipa da maneira que ele apontou na última dinâmica. Aí ela disse que depois o Guipa foi procurá-la, aí quis saber o que foi que rolou ali, do porquê que o Bruno estava colocando ela daquele jeito. E aí ela disse que o Guipa quis transformar a opinião dela em algo muito maior do que deveria. E o Bruno depois apareceu, pediu desculpas ali pra Kátia e disse que ele ficou muito impulsivo e que por isso, naquele momento, ele acabou votando nela. Ele disse ainda que ele não viu que ela queria se posicionar naquele momento lá dos votos e que por isso também ele acabou votando nela. Se ele tivesse visto ela se posicionar, ele não faria o que ele fez, ele teria votado em outra pessoa. Mas como ele acabou caindo na zona de risco por causa dessa história da Kátia, ele se arrepende de ter feito o que ele fez. Ele disse que faria diferente disso. E aí depois o Guipa disse que para ele o Bruno é um jogador e que o Bruno viu ali que a Edilane e a Tati votaram na Kátia
E aí ele diz que para se defender, ele também acabou votando na Kátia, só que não foi suficiente para a Kátia ir parar na zona de risco. De fato não foi, né? Vamos ser sinceros. E aí depois disso aí, a Raquel voltou, fez um discurso ali, tá? Eu vou resumir o discurso dela. Ela disse assim que eles estão ali na zona de risco, mas que eles nunca vão saber como as pessoas são e que as pessoas são capazes do que elas são capazes de fazer e que nem todo mundo conhece a própria reação ao ser questionado e exposto. E que às vezes eles precisam apelar para o emocional para se dar bem nesse jogo. E que quem conseguir fazer a leitura do que está acontecendo ali e entender o que o outro está fazendo, isso sim pode fazer alguém chegar próximo do prêmio e eventualmente vencer a grande conquista. E aí ela enrolou ali, falou o anúncio de que o Bruno era o primeiro salvo lá da zona de risco. Bruno obviamente comemorou, né? Todo mundo tava feliz ali, todo mundo foi cumprimentá-lo e tal. Tava muito feliz, aí ele agradeceu, falou umas palavras ali evangélicas e tal. Tava bem feliz de ter continuado no jogo. E aí a Raquel mandou todo mundo se sentar e mandou o Gui pra ficar do lado ali da baronesa, que ela queria dar o segundo resultado. E aí o Guipa pegou assim na mão da baronesa, disse pra ela boa sorte e que vença o melhor. E aí eles seguraram a mão e a Raquel anunciou que o Guipa era o segundo salvo da noite. Perceba que a baronesa ficou bem desapontada com esse resultado. Ela tinha certeza que ela ia ficar. Inclusive ela falou isso lá na zona de risco na terça-feira. Gente, eu tô indo pra zona de risco, mas eu tenho certeza que eu vou voltar porque eu tenho certeza do que o público viu. E aí, quando a Raquel anunciou isso aí, percebam que o Guipa, ele não teve reação. Ele basicamente ficou ali sem entender o que tinha acabado de acontecer com ele. Ele não comemorou absolutamente nada. A primeira reação dele foi justamente ali abraçar a baronesa e pronto. Essa foi assim, a reação mais rápida que ele teve. E aí quando todo mundo tava ali ao redor da baronesa, consolando ela e tal, era visível que a baronesa tava muito triste de ter sido eliminada, apesar dela dizer o contrário. Ela dizer que estava muito feliz de ter participado da grande conquista. Não era a verdade isso. Ela queria continuar por mais tempo. Só não continuou porque, basicamente, o público não quis. Porque se fosse por isso, né, o público teria deixado ela ficar. Ela foi eliminada, gente, com 22, esse número que vocês estão vendo aí na tela. Deixa eu ampliar aqui para mim. 22,70%. Percebam a cara dela. Percebam que ela tá muito desapontada com a eliminação dela. Percebam isso. Para ela ficar desapontada é porque ela realmente esperava que ela fosse voltar. Ela realmente esperava que seriam as coisas mais fáceis para ela, mas não foi. Realmente não deu para a baronesa. Eu juro que eu pensei que seria o Guipa, até porque o Guipa também se jogou na zona de risco. Ele implorou para ir para a zona de risco, mas como ele mesmo falou, ele precisava de uma resposta. A resposta veio. Agora é entender o que é que ele vai fazer com essa informação. Se ele vai continuar treteiro, se ele vai virar uma planta, se ele não vai entregar muita coisa. A gente vai ter que acompanhar, né? Obviamente. Eu acho que o Guipa vai acabar se anulando muito nesse jogo depois dessa primeira zona de risco que ele foi e voltou. Eu acho que ele vai se anular por causa exatamente disso. A baronesa estava muito desapontada, mas depois ela fez uma cara boa. Aí o Guipa apareceu ali e pediu pra Raquel pra ele falar. Ele disse que ele estava muito em choque, que ele não se expressou bem, mas mesmo assim ele estava agradecendo as pessoas que votaram nele pra ele ficar e que agora ele ia dar o melhor de si em agradecimento a essas pessoas que confiaram nele. Pronto, aí a Raquel disse que o recado estava dado e tal. E aí depois a baronesa foi se despedindo de todo mundo e no fim, baronesa encerrou a sua trajetória na grande conquista. Eu admito pra vocês que eu achava que a baronesa fosse ficar um pouquinho mais na grande conquista. Eu pensei isso, até pelo histórico dela de reality show. Pensei que ela fosse durar mais tempo, pensei que ela fosse aguentar muito mais tempo. No Power Couple, por exemplo, quem assistiu, a baronesa tava lá com o Rogério. E eles foram para várias DRs, se eu não me engano, acho que foi uma ou duas que eles foram. Não uma próxima da outra, mas enfim, eles foram para várias DRs. E aí, em uma dessas DRs, eles voltaram
e voltaram até bem pelo público. Só que aí o Rogério perdeu a cabeça com o menino, o Matheus Sampaio, e aí a coisa desandou. Eu até falei disso num vídeo que tá aí, eu vou deixar relacionado aí pra vocês. O negócio é, o cara, ele já tinha conseguido conquistar um público lá no Power Couple, ela não conseguiu segurar esse público agora na Grande Conquista. Eu pensei que realmente seria mais fácil pra ela. Mas ninguém pode dizer que ela não realizou o sonho de entrar num reality show, né? Ninguém pode dizer que ela não realizou o sonho de estar sozinha no reality show. Porque uma coisa é você entrar no reality show sozinho, outra é você entrar com o seu marido, com a sua esposa. Porque aí você vai estar sempre dependendo de outra pessoa para tomar as suas decisões. Pelo menos agora ela pode dizer que realizou esse sonho, mesmo que não tenha chegado na final, né? E aí, como eu falei com vocês, o Haddad venceu a prova, se tornou o dono, puxou o Caio. Eu acho que é uma estratégia que, na concepção dele, seria melhor para colocar o Caio na zona de risco. Porque afinal o Caio está sendo uma planta e o Caio não está se mostrando tanto. Numa posição de liderança, ele vai ser obrigado a se revelar. Mas vamos ver se de fato o Caio vai cair na zona de risco, né? Porque o principal objetivo do Haddad era esse. Colocar o Caio justamente para ele cair numa zona de risco. Mas vamos ver como as coisas vão acontecer na próxima formação da zona de risco. Amanhã, o que vocês vão ver na Grande Conquista é basicamente tudo que eu acabei de falar aqui para vocês. Então amanhã a gente só vai falar ali dos destaques mesmo do dia, das 24 horas e tal. Não vou falar do programa, não vou falar do resumo do programa, não vou falar da prova. Já comentei isso aqui com vocês, tá? Amanhã a gente vai ter vídeo aí para comentar a repercussão. E provavelmente não vai ser lá grande coisa, mas a gente tá fazendo a nossa cobertura aqui no Farol Pop e a gente vai continuar até o final. A gente não vai largar apenas porque o programa não tá ainda tão interessante. Conforme ele for se aproximando do final, ele vai ficando mais interessante. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.